Olá, bem-vindo de volta. Agora nessa aula de continuação do exercício de dimensionamento do sistema fotovoltaico isolado. A gente começou na aula passada e fizemos o dimensionamento, a escolha do número de módulos, o arranjo de número de módulos em série, número de módulos em paralelo, definimos o modelo, tá? Pegamos os dados do datasheet, os dados do catálogo e fizemos a correção de temperatura para o local da instalação. E agora a gente vai na aula de hoje falar sobre o dimensionamento do inversor e do controlador. E aí a gente tem todo o nosso sistema, pelo menos os principais componentes, todos eles já dimensionados. Então vamos lá, acompanhando aqui no computador, nossa aula 2.12b, né, que eu dividi em parte 1 e parte 2, pode chamar de parte 1, parte 2, ou parte 1, ou parte A e parte B. Legal, então as etapas de dimensionamento, né, a gente já cumpriu alguma delas, né, na escolha dos módulos, do inversor e do controlador de carga, e eu citei aí alguns critérios. Então na escolha dos módulos, só recapitulando rapidamente, em função da potência dos sistemas, a gente determinou a quantidade, tá, de módulos e a potência de cada módulo, a gente acabou escolhendo. Em função também da tensão de entrada do inversor, a gente definiu, e do módulo escolhido, o módulo Ingle de 250 watts, a gente definiu o número de módulos ligados em série, né? No nosso caso, são módulos para trabalhar em sistema que produzem em torno de 24 volts, tá? Em condição de operação. Na verdade, esse valor nominal a gente viu que, mesmo corrigindo a temperatura, esse valor é um pouquinho acima, mas é um valor de referência. Então, 24 volts, dois módulos associados em série para obter os 48 volts nominal do sistema. Fizemos as correções de temperatura, né? Colocamos na temperatura operacional, na temperatura real que vai acontecer lá na instalação, no Amazonas. E definimos o arranjo, como que os módulos iriam estar conectados com, né, dois módulos em série e os arranjos em paralelo também. Isso ficou definido na aula passada. E agora a gente vai partir para a escolha do inversor, tá? E como é que a gente vai fazer isso aí? A gente vai, primeiramente, a partir da potência, que é os 1670 watts, a gente vai procurar um inversor. Então, eu vou fazer aqui com você o seguinte, vamos no Google, tá até aqui, mas vamos fazer de novo, tá? Eu vou digitar aqui o seguinte, aqui na pesquisa do Google, eu vou digitar inversor, olha lá, tá até na memória lá o que eu digitei ali, inversor off-grid 48 volts. Isso aí que a gente vai, essa pesquisa que a gente vai fazer. Então, quando você pesquisa inversor off-grid 48 volts, aparecem vários aqui, muitos aqui inclusive em oferta, né, no Google Shopping, né, para venda. E aí eu vejo aqui, ó, off-grid, esse aqui tem 12, 24, 48, e esse aqui tem, na especificação dele, ele já fala 1000 watts, 48 volts. Eu vou entrar nesse site da RNA e vou escolher o modelo que mais se adequa. Obviamente não vai ser esse 1000 watts, 48 volts aqui, tá? Opa, não quero isso aqui não. Não vai ser esse 1000 watts, 48 volts aqui. Eu vou procurar na tabela deles alguma potência mais próxima do que a gente precisa lá. Então você vê aqui, ó, modelo e poder, né? Seria potência, né? 100 watts, 400 watts, 500, 800, 1000, 1500 já atenderia, tá? Ficaria próximo do que eu preciso de 1670 lá. Só que lembra que a gente podia escolher entre 7 módulos e acabou optando por 8, ou seja, tem um pequeno excedente de potência. Então eu vou preferir optar por esse inversor aqui, o GF2000, que ele me oferece 2000 watts nominais e a tensão de bateria dele é 48 volts, tá? E aí, outros dados importantes. O sistema PV, né, que seria Photovoltaic, em inglês, intervalo de tensão de entrada. Ele admite, nessa coluna aqui que a gente está trabalhando, ó, a gente está trabalhando nessa coluna aqui, lembra? Ó, 2000 watts.
Então, nessa coluna aqui descendo, ele admite uma tensão de entrada de 48 VDC até 90 VDC. E os nossos painéis em série estão nessa faixa. Então, beleza, não tem problema. Aqui a tensão de operação VMP na faixa de 60 a 71 também está dentro dessa faixa. E aqui para o nosso 2000 nessa coluna aqui vai cair aqui dentro. Menor que 80 amperes é o quê? É a corrente, tá? A corrente de máxima potência, o IMP. E também está dentro dessa faixa. A máxima corrente de carga, tá? Aí ele é configurável, 10, 20, 30 ou 60. Tá? O nosso aqui 2000, ele deve estar aqui nessa faixa aqui de 20 a 30 amperes, corrente de carga do sistema. Na verdade, a nossa IMP lá, ela é menor que 80 e ela vale em torno de 30 e poucos amperes, 33, né? Se não me falha a memória. Tem uma eficiência de conversão de 98%, isso aqui é o rendimento do inversor. Aí aqui tem algumas características, display e tal. O que importa para a gente é o seguinte também, ó, modo AC, tá? Voltagem de saída, tensão de saída, 100, 110, 120, 220, 230, 240, mais ou menos 10%. Então isso aqui é importante, porque eu vou trabalhar na tensão configurada de 120, tá? E mais ou menos 10% vai ficar dentro da faixa de operação. Beleza, ele tem algumas características aqui, corrente de carga, sobrecarga, essa aqui é a corrente de carga AC, né? Sobrecarga, modo inversor, tensão de saída, 120 ou 200, 120 a gente vai configurar, pode ser 50 ou 60 Hz, vamos trabalhar em 60, e máxima eficiência no modo inversor, 84,5. Perfeito. Então, a gente tem agora os principais dados de aí. Então, vamos relacionar ali para a gente já ter o nosso inversor dimensionado. Então, pegando aqui o pincel para a gente escrever, eu tenho a escolha ali do meu inversor solar ou fotovoltaico, né? Você encontra essa nomenclatura aí, off-grid, inversor solar off-grid. Ele tem a tecnologia PWM e busca de PWM MPPT. Ele tem essa tecnologia PWM MPPT, busca de máxima potência também. E o modelo escolhido é o RNA GF 2000, cujas principais características que a gente vai precisar é o seguinte, ó, faixa de tensão do painel fotovoltaico 60 a 71 VDC. Essa aqui é a minha, vamos botar aqui assim, ó, V máxima potência, de 60 a 71 VDC. Outro valor importante aqui, ó, VOC máximo que ele admite é 90 VDC. Lembra quando foi o nosso VOC máximo lá? Depois que a gente corrigiu, o nosso VOC ficou em torno de 38 volts por ali, né? Então, se multiplicar por 2, ainda vai estar abaixo. Então, o VOC máximo ele tem que ser menor ou igual a 90 VDC, porque essa tensão é a tensão máxima que o inversor suporta. E a VMP mínimo, ela tem que ser, mínimo aqui já fala, né? Então ela tem que ser 48 VDC.
Ou seja, o VMP mínimo tem do painel ele tem que ser maior ou igual a 48 VDC. Tá? Ele apresenta também um rendimento, né, como um inversor de 84,5% e tensão de saída ela é configurável e a gente vai escolher o 120 VCA. Ok, então isso aqui define, tá, o inversor escolhido. Essa aqui é a especificação do inversor que a gente vai usar. Legal, então agora vamos partir para o controlador de carga. Catálogo do inversor, você, na verdade, não tinha um catálogo, né? Lembra, ó? Aqui, ó, é uma página na internet, então eu não achei aqui um PDF dele para disponibilizar para você, mas você faz a busca igual eu fiz. Vai no Google, inversor off-grid 48 volts, você vai chegar nessas especificações. Já o controlador de carga, eu achei um catálogo PDF, eu vou colocar aqui embaixo do vídeo da aula, disponibilizar na área de materiais para você. Então, vamos aumentar aqui um pouquinho, vai ficar melhor para ver. Olha lá. Então, esse controlador aí, ó, é um controlador parrudo, um controlador bacana. O modelo dele é o Connext MPPT 60150, controlador de carga. Outra coisa, alguns alunos têm me perguntado, Flávio, por que você coloca tantos módulos, tantos catálogos, tantos datasheets aí em inglês? Na verdade, eu até prefiro, eu até gosto de escolher por quê? Os datasheets em inglês, porque vocês vão acabar se deparando muito com isso daí. Então, a gente já vai treinando e já vai se familiarizando aqui na aula com os termos, tá? Os principais símbolos, siglas, abreviações, termos em inglês, isso é importante. E é melhor você treinar aqui enquanto você está aprendendo, né? Que não adiantaria nada eu dar tudo muito mastigadinho, pega os datasheets em português, todos, e aí na hora que você for realmente para a mão na massa, na hora que você for fazer os seus projetos, você talvez não encontre e aí fique numa situação difícil. Então vamos já aproveitar aqui para treinar também um pouquinho. E a gente com a prática, tá? Não vai ver que os termos, termos técnicos se repetem bastante. Então, aqui é uma pequena propagandazinha dele, né? E aí na outra página, a gente tem as especificações que são importantes realmente. Então, olha aqui, ó. Nominal Battery Voltage, ou tensão nominal da bateria, 12, 24, 36, 48, 60. Então, a gente vai trabalhar no 48 aqui. Esse aqui é o nosso, a nossa configuração. Ele é configurável também. Você vai lá e configura no equipamento qual tensão de entrada das baterias. Battery Voltage Operating Range 0 a 80, ou seja, nossas baterias elas vão estar desde a situação de carga máxima até total descarga, elas estão dentro dessa faixa, né? Total descarga nunca vai acontecer, a gente nunca quer que a tensão em cada bateria caia abaixo de 10,5 volts, tá? Então, com 4 em série eu não vou ter nunca uma tensão menor do que 42 volts. Não quero que isso aconteça, vai ser um desastre se acontecer, não quero que isso chegue a 42 volts. E durante o carregamento ela pode chegar, tá, a bem mais do que 48, bem mais do que 50, 54 volts nessa faixa. Então, está dentro da faixa de 0 a 80. Máxima tensão do arranjo fotovoltaico, né, do array, seria o painel em operação, 140 volts, ok, o nosso está abaixo também. Tensão de circuito aberto do painel também está bem abaixo, né? A gente fez as contas ali, está em torno de 80 volts, bem abaixo disso aqui. Corrente curto-circuito 60 amperes, porém ele diz que é 48 amperes na verdade, em condições STC. Máxima corrente de carga das baterias, 60 amperes para todas as baterias, exceto para 60 volts. Então, no nosso caso que não é 60 volts, é 48 mesmo, vai ser 60 amperes de carga. Tá? E a potência máxima, 3.500, ok, isso aí atende com sobra.
máxima rendimento, tá? Rendimento da conversão de potência 93%. E beleza, aqui dados mecânicos, tá? Montagem, isso aqui não interessa muito. Então a gente está mais preocupado com os dados elétricos e a gente já levantou os principais. Então vamos relacionar aqui, tá? Vamos anotar aqui novamente no quadro. Acho que dá para anotar aqui embaixo. Vamos ver. Então aqui, ó, controlador de carga, ele é um controlador da marca Schneider, Schneider Electric. O modelo dele, vou botar aqui, ó, marca, modelo, é o MPPT 60. Desculpa, faltou uma palavrinha aqui que é o nome dele realmente, é o Connext MPPT 60 espaço 150. Esse aqui é o modelo. E aí ele vai trabalhar com 48 volts, tá? Vamos botar aqui, ó. Tensão de entrada, tensão entrada 48 volts, corrente IMP 48 amperes e a corrente de carga da bateria, eu vou escrever aqui, ó, IBAT 60 amperes. Beleza? Então, olha só, esse aqui é o nosso especificação do controlador de carga. É um controlador de carga também, MPPT, PWM, com corrente de carregamento das baterias de 60 amperes, corrente proveniente do módulo no máximo 48 amperes, nosso módulo vai fornecer menos, vai fornecer na faixa de 33, 34, e a tensão de entrada 48 volts, nosso módulo, essa aqui é nominal, mas o nosso módulo vai trabalhar um pouquinho acima, não tem problema. Legal? Então essa é a especificação do inversor e do controlador de carga. E a gente pode, para complementar aqui, ó, vou colocar aqui o seguinte, para complementar o sistema eu vou botar assim, 8 módulos, que a gente já dimensionou na aula passada, né? Então 8 módulos YL 250P-29B. Esses módulos são da Ingle, tá? Ingle Solar, e também 8 baterias, modelo 12MC 220, né? Ou seja, são baterias de 220 ampere-hora. Essas aqui são do fabricante Moura. Beleza, então aqui a gente tem um resumo do nosso projeto do sistema fotovoltaico autônomo. Tá? E agora eu vou apresentar para vocês, vou fazer aqui um esquema de ligação, tá? Um esquema elétrico de conexão, de ligação. Então, deixa eu apagar primeiro. Ok, legal. Então, vou fazer agora aqui um esquema elétrico de ligação. Tá? Conexão entre os diversos equipamentos aí. Então, a gente tem 8 módulos. Vou desenhar aqui, ó, um do ladinho do outro. Vou usar
uma simbologia para representar um módulo que é bastante comum, essa daqui. Aí eu vou desenhar outros aqui, né? Então, a outra string, logo aqui. Então, mais uma outra string aqui. 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 Então, esse símbolo aqui perto do triângulo é o positivo do módulo. Então, não, positivo e aqui é o negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Por enquanto eu não vou fazer as conexões, vou fazer numa outra cor. Vou desenhar aqui embaixo o conjunto de baterias também. Então, olha só. Vamos desenhar aqui assim, ó, nossas baterias. Vou usar essa simbologia aqui para uma bateria, aqui uma outra bateria, aqui uma outra bateria e aqui a quarta bateria ligada em série. 1, 2, 3, 4 baterias ligadas em série e a gente tem então um outro ramo. Vou fazer aqui, ó. Então, nossas outras 4 baterias também estão representadas aqui. Beleza, acho que acabou ficando um pouco perto aqui dos módulos, mas dá um jeito. Legal. E eu vou desenhar aqui o meu controlador de carga. Vou desenhar o meu controlador de carga aqui. Vou fazer ele aqui, ó. Esse é o meu controlador de carga. Ele recebe, vou desenhar ele até um pouco maior, tá? Ele recebe tensão das baterias. Vou botar aqui, ó. Baterias. Ele recebe tensão dos painéis, então vou botar aqui, ó. Positivo, negativo, PV. Tá? Então, vou escrever o nome dele aqui melhor, ó. Controlador de carga. Positivo, negativo, PV. E aqui, positivo, negativo, que vai para o inversor. Vou escrever aqui, ó. E um espaço legal aqui. E aqui, vou desenhar o meu inversor. Tá? A gente completa daqui a pouco. Vamos fazer aqui já. Então, vamos fazer aqui, ó, positivo, negativo e aqui a saída corrente alternada para a instalação, né? Que é o 127 volts, CA 60 Hz. Então, vamos fazer as conexões agora. Vou pegar uma outra cor aqui. Então, ó, esses módulos estão ligados em série. Conectei eles aqui em vermelho. Esses positivos aqui, todos vão ficar conectados em paralelo. Então, ou seja, a gente tem 4 strings de módulos aí. Esse negativo aqui, tá? Faço um barramento negativo aqui, ó, que vai entrar. Acabou ficando trocado aqui. Vou inverter, tá? Para facilitar. Esse negativo é aqui, esse positivo é aqui. Então, olha só. Isso aqui é conectado no controlador de carga, no terminal negativo. Esse positivo aqui entra no controlador de carga, positivo. Então, eu tenho aqui o positivo e o negativo dos painéis fotovoltaicos. Agora eu vou conectar aqui o barramento das baterias. Aqui é o positivo da bateria, ó. Então,
no positivo do controlador de carga. Aqui são os negativos da bateria. Chega aqui. Beleza. Então, eu tenho 2 ramos, tá? 48 volts. 48 volts aqui e 2 ramos de bateria. Aqui eu tenho um pouco mais do que 48 volts, na faixa de uns 70, 80 volts chegando aqui. Mas não tem problema, o controlador de carga é MPPT, lembra? Então ele consegue isolar uma tensão aqui diferente da tensão aqui de carregamento da bateria. E ele tem uma conexão aqui que vai para o inversor, que eu vou fazer aqui, ó. Então esse positivo do inversor vem aqui, o positivo do controlador de carga, o negativo do controlador de carga no negativo do inversor. Conectei ali e aí alimento meu inversor. O inversor tem essa simbologia realmente, dividida aqui no meio, positivo e negativo, indicando que é corrente contínua de um lado, e esse símbolo aqui é uma senoide, tá? Representa uma senoide ou um til, indicando que é corrente alternada do outro lado. Esse aqui é o nosso inversor. E aí a gente tem então o sistema completo de um sistema fotovoltaico off-grid ou autônomo. Legal? Então, estude isso aí, refaça, assista essa aula algumas vezes, tem muitos conceitos nela e isso é importante. Esse é o nosso primeiro passo em rumo a fazer projetos, principalmente dos sistemas conectados à rede, que é o próximo assunto e que é o que realmente acontece em muito maior quantidade, né? O maior número de sistemas vendidos e novos sistemas instalados são os conectados à rede, e é assunto da próxima aula. Te vejo lá. Um abraço, tchau, tchau.